de masoquismo sexual e sadismo sexual. Sadismo é a tendência em uma pessoa que busca sentir prazer em impor sofrimento físico e moral a outra pessoa, enquanto o masoquismo é a tendência oposta ao sadismo, ou seja, é uma pessoa que busca a realização do prazer em receber estes atos em que lhe causam sofrimentos e dor. Para uma melhor compreensão, nós podemos citar como estudo de caso um dos filmes mais assistidos e subjugados pela sociedade, ainda por falta de conhecimento de tais transtornos. O filme Ninfomaníaca, a qual foi lançado em 2 volumes, 1 e 2. No entanto, o segundo resume melhor o comportamento de uma pessoa com um transtorno parafílico, como o sadismo e masoquismo. O filme é do gênero erótico e drama. Os 2 volumes contam a trajetória de uma jovem que descobre a sua sexualidade através de duras experiências, as quais vão desde a concepção de sua puberdade até sua vida adulta, marcada por eventos alucinantes de sexo, as quais moldam a sua concepção na busca do prazer, levando ela a descobrir sua satisfação através de atos masoquistas. Sua obsessão faz com que ela perca a família, além de causar vários danos ao seu corpo devido às múltiplas lesões por meio de objetos de torturas aos quais proporcionavam tão sonhado orgasmo. Os filmes decorrem em meio à narração dela sobre sua história, a qual é contada ao homem que a encontrou na rua toda machucada, depois de mais uma noite de sexo masoquista. Os 2 passam o filme dialogando em meio a cada fato vivido por ela. No drama, mostra de lado oposto um homem que, além de satisfazer o desejo da personagem principal, assim como de outras mulheres que se procuram, ele também obtém prazer em tais atos, onde causa sofrimento e humilhação das mesmas, e o do outro, características estas do sadismo. É a abordagem claramente no filme o transtorno de personalidade sadomasoquista, onde um determinado casal é adepto a tais práticas, quando um obtém o prazer em causar o sofrimento e o outro em receber a punição. Já falando sobre o transtorno transvéstico, ele envolve excitação sexual intensa e recorrente com o uso de roupas do sexo oposto, que podem se manifestar como fantasias, impulsos ou comportamentos. O transtorno transvéstico é travestismo que causa sofrimento significativo ou prejuízo funcional significativo. Na maioria do diagnóstico, os pacientes se sentirão repetida e intensamente excitados ao usar roupas do sexo oposto. A excitação é expressa em fantasias, desejos intensos ou comportamentos. Essas fantasias, desejos intensos ou comportamentos causam sofrimento significativo ou prejudicam o funcionamento ou no trabalho, em situações sociais ou em outras áreas importantes. Esse quadro ele deve estar presente por mais ou menos em 6 meses. E aí o tratamento pode ser feito por grupos sociais, de suporte, às vezes psicoterapia, e a maior parte das pessoas que se travestem não procuram tratamento. Aqueles que o fazem são trazidos por esposos infelizes, são indicados por juízes ou se apresentam com a preocupação de sofrer consequências sociais e de trabalho negativas. Algumas pessoas que se travestem procuram para tratamento por causa de disforia de gênero, abuso de drogas ou depressão comorbidos. É isso. Olá, pessoal. Vou falar um pouco para vocês sobre teorias e tratamentos dos transtornos parafílicos. Transtornos parafílicos são comportamentos nos quais um indivíduo tem fantasia
impulsos sexuais ou comportamentos recorrentes e intensos, sexualmente excitantes, envolvendo objetos não humanos. As pessoas com esses transtornos, elas sentem-se recorrente, forçada a pensar ou a realizar um comportamento incomum. Como, por exemplo, no filme 50 Tons de Cinza, deixa bem claro esses tipos de transtornos. Mas podemos observar que dentro do filme tem dois tipos de transtornos, que é o sadomasoquista e o masoquista. O que seria o sadomasoquista? Sadomasoquista é o indivíduo que sente prazer causando dor física e moral no outro. E o masoquista é quando quando o indivíduo sente prazer ao receber a dor física e moral, tá? E vamos agora adentrar sobre as perspectivas biológicas, tá? O que é? O que nós poderíamos falar sobre? Dadas as qualificações, a maior parte dessas informações nessa área, ela é baseada em pesquisas com pessoas com transtornos pendofílicos, ou seja, esse transtorno tem aspectos únicos e esse indivíduo o desenvolve e podem ser úteis para entendermos os outros. Os clínicos que tratam os transtornos parafílicos com base nas perspectivas biológicas podem, em vez disso, usar medicamentos psicotrópicos a fim de alterar os níveis dos neurotransmissores do indivíduo. Outros fármacos que envolvem receptores da GABA ou de glutamato, elas podem funcionar pela diminuição da atividade da dopamina, um neurotransmissor que participa na excitação, tá? E perspectivas psicológicas. Vamos falar um pouco sobre as perspectivas psicológicas. Para Freud acreditava no século XX que esses transtornos eram perversões representando fatores biológicos e psicológicos no início do desenvolvimento. Já para John Money, em contrapartida, as parafilias são as expressões. O que seriam essas expressões? São expressões de mapas de amor. E o que seriam esses mapas de amor? Mapas de amor são representações das fantasias sexuais preferidas no indivíduo. Já as pessoas, elas formam mapas do amor no início da vida, quando o indivíduo, pela primeira vez, ele começa a se descobrir e a testar as ideias sobre a sua sexualidade. Então, é a partir daí que vai dar início ao mapas de amor, que é desde a infância. Uma parafilia, de acordo com essa visão, deve-se a um mapa do amor distorcido. Por quê? Porque o indivíduo com um transtorno dessa natureza, ela é programada para realizar fantasias inaceitáveis, que são prejudiciais. Alguns tratamentos, né, que podem ser, segundo a perspectiva psicológica, elas parecem mais eficazes quando combinam a terapia individual ou a terapia em grupo. Bom, pessoal, dando continuidade no que foi falado às teorias dos transtornos parafílicos, agora vamos falar sobre disfunção sexual. De acordo com estudos, 43% das mulheres e 31% dos homens passam por esses problemas. As disfunções sexuais se caracterizam por problemas no desejo sexual e é uma perturbação clinicamente significativa na capacidade de responder sexualmente ou de experimentar o prazer. As disfunções sexuais incluem ejaculação retardada,
transtorno erétil, transtorno do orgasmo feminino, transtorno do interesse, excitação sexual feminina, transtorno da dor genital pélvica, transtorno do desejo sexual masculino e coativo, ejaculação prematura precoce, disfunção sexual induzida por substâncias ou medicamentos, entre outras. Bom, essa perturbação ela pode ser classificada de diversas maneiras. Primeiro, ao longo da vida, quando desde o início das primeiras relações sexuais o indivíduo já experiencia algumas dessas disfunções, ou adquirida a partir de um dado momento, ele passou a ter essas dificuldades, né? Dentro desse tema, nós vamos trabalhar também os transtornos de excitação, que é uma condição no qual a mulher tem um alto nível de dificuldade em se excitar sexualmente, antes de ter relação sexual ou outra atividade sexual. Quando a mulher tem distúrbio de excitação sexual feminina, sua capacidade de se sentir fisicamente excitada é prejudicada. Também falaremos sobre os transtornos envolvendo orgasmo, que é ou o transtorno envolvendo orgasmo, ou vamos usar o nome anosgamia, que é uma incapacidade ou impossibilidade de chegar ao orgasmo. Os estudos comprovam que o orgasmo é uma das queixas sexuais mais comuns entre homens e mulheres, né? Um estudo do Instituto Kaplan verificou que a cada 100 mulheres, 70 têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Também existe a anosgamia masculina, porém, nas mulheres é mais comum. Essa dificuldade pode ser primária ou secundária. Eu vou falar um pouco das primárias, né? Que é aquela mulher que nunca gozou. A secundária é aquela mulher que já conseguiu chegar ao orgasmo, mas também no passado de um tempo ela parou, nunca mais conseguiu. Ou depois de um certo parceiro ou de um evento traumático, por exemplo, um estupro, pode ser também absoluto ou total ou situacional. O absoluto total são aquelas mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo de forma nenhuma. Nem na relação sexual e nem através de masturbação ou brinquedos eróticos, de forma nenhuma, ela consegue chegar ao orgasmo. A situacional é a mulher que a mulher consegue chegar ao orgasmo. Por exemplo, na masturbação e não com o parceiro. Ou ela consegue com o parceiro e não consegue com a masturbação ou com determinado parceiro. Ela não consegue antes. Com outros parceiros ela já tem conseguido também. A falta de orgasmo tem várias causas. Podem ser orgânicas ou psicológicas. As orgânicas, um exemplo das orgânicas são as alterações neurológicas, esclerose múltipla, lesão da medula, pode ser por dor na relação, desequilíbrio hormonal, abuso de drogas ou álcool, etc. As psicológicas são inúmeras, porém vou citar algumas delas. A educação repressora, a educação religiosa repressora, a educação dos pais repressores, muitos tabus em função do sexo, o medo de perder o controle. Por exemplo, tem mulheres que têm medo de chegar ao orgasmo e achar que está passando dos limites ou que abusou demais nesse termo também. Tem medo de passar dos limites, né? Chegando ao orgasmo. Agora, uma situação, ela tem medo também de passar por uma situação do desconhecido, né? Pode ser também por traumas, medicação, antidepressivas, culpa, tensão, estresse. No caso, tem várias causas da repressão do orgasmo. Falando agora dos transtornos envolvendo a dor, os clínicos diagnosticam os transtornos sexuais dolorosos, que envolve a experiência de dificuldade em um relacionamento sexual devido à sensação dolorosa dos órgãos.